Esse vai ser o segundo vídeo que eu vou gravar o mesmo assunto, acredita? Sou muito tapado, tá? Sou tapado. Vamos lá. Boa noite. Estou gravando vídeo de noite e também à noite, tá? Se estiver assistindo de manhã, de tarde, se sinta abraçado, se sinta bem-vindo. Agora, se você teve um dia cansativo, né? Tem problema fazer então umas piadas para ver se você se anima? Eu sei, vai ser difícil, né? Minhas piadas são péssimas, né? Mas a gente tenta. O importante mesmo é você estudar em casa. Tem um cantinhozinho, se não tem, faça, você vai ser importante na sua carreira. Você estudar pelo menos frequentemente, você vai precisar se aprimorar em algum assunto, porque às vezes se atualiza, às vezes a gente esquece, às vezes a gente não sabe, né? E aí precisa se aprimorar no assunto e precisa do seu cantinho, tá? Vamos falar sobre atos administrativos. Antes eu só preciso ver se está gravando, né? Se está bacana aqui, ó. Eu acho que está bacana. Vamos lá, tá? Boa noite mais uma vez. Atos administrativos, tá? Essa apostila vai estar no link aí na descrição aí embaixo, certo? Baixa, dá um Ctrl L, acompanha aqui, ó, roteirinho bem aqui, ó, né? Aí quando eu abrir um tópico, pesquisa pelo número do tópico. Se eu estiver falando rápido demais, você no vídeo assim, você vai ver um botão de configuração, digamos que o vídeo está todo assim na sua tela. Aí bem aqui tem um botão de configuração, uma bolinha. Você pode diminuir a velocidade, você pode aumentar a velocidade, né? Tudo depende do que você deseja, tá? O que quiser, bicho, comentar aí embaixo, comenta, pode me xingar, tá? Não tem broca não, tá? Tô fazendo isso aqui pra gente ficar feliz sobre atos administrativos. Como é que a gente fica feliz? Falando hoje, agora nesse vídeo, sobre os elementos ou requisitos do ato administrativo. Vamos fazer o seguinte, são 5. O vídeo não ficar muito longo, bora partir no meio, mas não dá porque são 5, 2,5 não dá. Então vamos botar 3 e depois falar de outros 2. Os primeiros 3, né, é a competência, finalidade e forma. Os outros 2 é o motivo e objeto. Esses 5 são os elementos ou requisitos do ato administrativo. Papai. Requisitos ou elementos. Tem doutrinador que usa o termo elementos, doutrinador que usa o termo requisito. Tem para tudo que é gosto, né? Tem gente que fala competência, sujeito competente, objeto fala que é conteúdo, né? Mas às vezes os conceitos eles meio que se encaixam perfeitamente, né? Só muda a nomenclatura dada pelo doutrinador. Como é que a gente decora esses 5? Tem um mnemônico, tá certo? Decorem, porque tanto em prova de ensino médio, ensino superior, ensino fundamental, né? Qualquer um desses 3 níveis é cobrado, exigido em algum momento esses 5 elementos, né? Quais são os 5 elementos? Quais são os 5 requisitos para dar validade ao ato administrativo, né? Condicionam a sua validade por meio dos seguintes requisitos. Presta atenção. Mob, né? Competência, forma, finalidade, motivo e objeto. Ob, né? As 2 primeiras letras a gente consegue um mnemônico, né? Agora, da onde que surgiu esses 5 requisitos? Eu não sei se foi qual foi a ordem? Não sei se foi Eli Lopes ou a Lei da Ação Popular de 65, que disse que os 5 elementos seriam, né, esses 5: competência, finalidade, forma, motivo e objeto, né? Mas temos aí a lei, né? Artigo 2º, competência, forma, motivo, objeto, finalidade. Então, os 5, né? A gente fala-se assim, ó, puxa para cá junto desses 3, né? E aí deixa esses 2 isoladinhos, né? Porque
a gente tem elementos que são vinculados e elementos que são discricionários. Não confunda, porque tem uma classificação de atos administrativos, já disse num vídeo anterior meu, né? Classificação está bem aqui, tópico 4, a gente está no tópico 5, falando sobre requisitos elementos, ou elementos, né? E aí tem uma classificação dos atos administrativos, né? Que é quanto ao grau de liberdade, né? Tópico 4.3, né? Quanto ao grau de liberdade, né? Atos discricionários e atos vinculados. Só tem os dois, quanto ao grau de liberdade. Os atos se diferenciam ou atos vinculados ou atos discricionários, beleza? Só tem os dois. Agora, esses atos, para serem válidos, eles precisam ter os 5 elementos, 5 requisitos, né? Esses 5 requisitos ou elementos, eles também podem ser elementos vinculados ou discricionários. Tudo vai depender de que ato administrativo a gente esteja falando. Se o ato vinculado, todos os 5 elementos de um ato vinculado serão sempre elementos ou requisitos vinculados. Já no ato administrativo discricionário, adivinha só, o ato administrativo discricionário também tem 5 elementos. Mas isso é para você adivinhar? Não. O que é para adivinhar? É que esses 3 primeiros, competência, finalidade e forma, eles também são elementos vinculados. Ou seja, esses 3, competência, finalidade e forma, sempre serão elementos vinculados, tanto no ato discricionário como no ato vinculado. Anotou? Não anotou? Volta, põe na velocidade 0.2, não sei se tem isso, né? Ficar bem lentinho, aí você anota, tá bom? Aí beleza, fechamos. Mas e aí continuamos, ainda tem motivo e objeto, calma, Leleco. Motivo e objeto nos atos discricionários serão elementos, motivo e objeto serão elementos nos atos discricionários, serão elementos discricionários. Olha a diferença está aqui. Motivo e objeto nos atos discricionários serão elementos discricionários. Motivo e objeto nos atos vinculados serão elementos vinculados. Anotou? Não anotou? Já sabe, né? Então pronto. Preste atenção, essa lei da ação popular, no parágrafo único do artigo 2º, ele também vai dizer o que é incompetência. Tem algumas questões de prova que eles podem exigir o conceito disso aqui. Competência, eles podem pegar. Competência se caracteriza quando o ato se inclui entre as atribuições legais do agente que o praticou. Ele dá um conceito de competência, só adaptando, né, o que seja incompetência. O que eu quero mostrar é a finalidade, quer ver? Aqui, ó. O desvio de finalidade se verifica quando o agente pratica o ato visando a fim diverso daquele previsto. Beleza, vamos piorar? Ele pega e fala, na regra de competência, prevista na regra de competência. Pô, mas não é finalidade ou competência? Pois é na atribuição. Na atribuição dele tem lá a finalidade, entendeu? É isso que ele quis dizer. Aí ele pode botar isso aí para tentar confundir. Acho que foi nessa. Aqui, ó, os atos administrativos entendidos como manifestação da vontade da administração pública. Tem entre suas finalidades resguardar e declarar direitos ou impor obrigações, né? Eu estou olhando aqui que meu e-mail agora que abriu, já estou com o meu computador aberto já faz um tempão e agora que chegou as mensagens no e-mail, né? A internet é boa, bem veloz, né? Então, aí a administração, né? A finalidade, declarar direitos, mas olha, presta atenção, um ato administrativo deve ter determinados elementos e requisitos em relação a finalidade, forma, motivo e objeto. Aí ele quer saber, aqui, ó, que é importante, a finalidade tudo isso foi enrolação antes, a finalidade é o objetivo que a administração busca. Objetivo, finalidade, tudo a ver.
com a prática do ato administrativo e a sua prática não pode ser diversa daquela prevista na regra de competência. Correto. Olha só, ele pegou lá e adaptou para cá, lá do parágrafo único, o conceito de desvio de finalidade, e adaptou para a finalidade. Então preste atenção, eles podem tentar confundir vocês botando isso aí, mas é porque está na lei. E está certo, né? Vamos para o primeiro, né? Primeiro, competência. Deixa eu só ver se está gravando, né? Vai que... 10 minutos já, 10 minutos. Vamos lá para ser mais rápido, né? Ser mais rápido. Mas eu não posso ser mais rápido. Se você quer que seja mais rápido, põe para ser mais rápido aí pelo YouTube, pela velocidade de configurações. Vou ser mais devagar para ver se a gente compreende legal o assunto, né? Vamos fazer o seguinte, eu vou terminar esses 3 elementos e aí a gente grava o outro motivo e objeto, né? Eu já tinha dito isso, né? Não, vou ver aqui. Vamos terminar primeiro o sujeito competente ou competência, né? Todo desorganizado, né? Não, a gente está estudando, pô. A gente está estudando de boa. Relaxa, calma, tá tudo bem, tá? Você teve um dia difícil, eu sei, né? Mas vamos relaxar, ter paciência que tudo vai se resolver, tá? Vamos falar os 3 mesmo. Acho que vai dar uns 30 minutos aí. Aí você põe para correr qualquer coisa, né? Sujeito competente ou competência. Tem doutrinador, como eu disse, que fala sujeito competente. O elemento sempre, né, vai ser vinculado. O elemento sempre vai ser vinculado. Mas o que quer dizer competência? Competência nada mais é do que uma atribuição dada a alguém, né? A um órgão ou um agente público, ou um agente público, né? Agora tem umas características da competência que são legais, né? Por exemplo, é imprescritível, né? Não é o fato, né, que ele tem de, por exemplo, né, poder exercer determinada competência em dar uma autorização para uso de bem público de uma praça, por exemplo, de uma praça. O prefeito tem essa atribuição, essa competência, ele tem. Ele pode, a qualquer momento, quem vier pedir essa autorização, ele pega e consegue. Mas só que passou-se, sei lá, 7 anos aí do mandato dele, ele está na reeleição dele. E ele não exerceu ainda essa competência durante o mandato dele. É a prefeitura de uma cidade pequena e tal. Aí vier um grupo de particulares, querendo, a gente quer montar aí uma feira, artesanato, comida e tal, na praça aqui da cidade, prefeito. O senhor autoriza o uso de bem público, prefeito? Olha, faz 7 anos que eu estou na prefeitura e nunca me pediram essa atribuição. Eu tenho essa atribuição, está na lei. Mas, eu não estou exercendo, faz 7 anos, eu nunca exerci. Posso? Será? Ah, não, porque tem a prescrição e tal. Aí ele dá esse migué. Não, tem a prescrição geralmente é 5 anos, né? Todo mundo fala, não, tudo é prescrição é 5 anos, mas não, tem casos que não são assim. 206 do Código Civil tem prescrição de menos. Aí tem um decreto lá para a União, que fala que a prescrição, mas prescrição para ajuizar uma ação, para anular, ou para pedir alguma dívida, né? Aí tudo bem, mas não é isso que eu estou querendo dizer. O que eu estou querendo dizer é a competência para ele exercer alguma coisa, tá? Não é para, digamos, ele anular, não estou falando disso. É para ele conceder, ou melhor, para ele autorizar o uso de um bem público. Está lá, mas ele não usou. E aí, prescreveu? Ele não pode mais usar? Só o próximo prefeito? Não, é imprescritível. Então coloca aí a primeira característica da competência. Opa, nem botei aqui. Primeira, imprescritível. Primeira característica da competência, né? Essa aí é mais importante, tá? Aí, irrenunciável, artigo 11 da Lei do Processo Administrativo, a gente vai usar muito, tá? Aqui, Lei 9784 de 99, é irrenunciável, não preciso falar, meio que está lá a competência, não, eu renuncio, não vou autorizar porque eu renunciei. Não pode, não é irrenunciável. Aí, nessa Lei 9784, tem um artigo
13, artigo 13, que fala sobre delegação. Pode, né, o agente público, que é competente, né, para alguma coisa, delegar determinada atribuição ou competência, né? Ele pode delegar, é tranquilo, né? Beleza. Agora ele pode delegar para quem? Para quem? Presta atenção, delegação é assim, ó. É assim, ó, delegação. Ele é o competente, ele vai delegar para esse daqui, que é o seu inferior, subordinado, ou ele pode delegar para alguém de mesma hierarquia, tá bom? Ou para baixo ou para o lado, tá bom? Ele pode delegar assim, pode delegar, certo? Agora, claro, ele não vai delegar para cima, pô. Que é isso? É poste mijando no cachorro? Não, né? Não pode. Ele vai delegar assim, tá certo? Não, mano, te dei essa competência aí, agora tá me mandando de volta para mim, só manda se eu pedir. Quando eu pedir, aí sim, você não vai me delegar, eu estou avocando, tá? Então, delegação assim, e aí tem um outro, nem botei aqui, aí tem um outro chamado de avocação. Então, outras duas características, um ato administrativo, a competência é delegável e, tá errado, por conserto, e avocável. Delegável e avocar, como eu disse, esse agente público não vai delegar para cima, ele não vai delegar para cima e dizer, não quero essa competência, tá, chefe, fica pro senhor. Não, pô, não, é o poste mijando no cachorro, não pode. Então, esse cara aqui, ele vai mandar para cima a competência, mas porque o cara de cima pediu. Então, fica assim, ó, por lados, delegação, para baixo, delegação. Para cima, o nome é avocação. Então, o chefe vai pegar e vai dizer para o seu subordinado, você é competente, você pode delegar para o lado ou delegar para alguém de baixo. E o chefe, que é superior a você, né, eu posso tirar de você a competência, avocar para mim, trazer para mim a competência, tá? Agora, a avocação é excepcional, tá certo? Então, anota aí, avocar é de maneira excepcional e motivada, adição e motivada, tem que motivar, tá certo? E motivada, beleza? Delegação tem um problema. Artigo 13 da Lei 9784, ele permite a delegação, exceto em 3 casos. Como são exceções, é bom você decorar. Eu botei um mnemônico, noreco, né? Quando se tratar de atos normativos, quando se tratar de competência exclusiva e quando se tratar de decisão e recurso administrativo, não poderão ser delegados. Decorou? Decora aí. Noreco, ato normativo, decisão e recurso administrativo, né? Competência exclusiva, tá certo? E aí, de maneira excepcional, pode avocar, claro, desde que motivado. Então, 3 hipóteses onde não se delega: atos normativos, competência exclusiva e decisão em recurso administrativo. Delega-se para o lado ou para baixo, para hierarquia inferior ou de mesma hierarquia. Avoca-se sempre o superior, puxando, trazendo para si a competência do seu inferior, tá certo? Então não é delegação aqui, o nome é avocação, quem pede é o cara de cima. Beleza? Copiou? Agora temos defeitos. Um dos defeitos é o chamado funcionário de fato. Preste atenção. É defeituoso? Beleza, é defeituoso. Mas dá pra gente sanar? Como assim? Tem um vídeo que eu explico anulação e revogação. Nesse momento do vídeo lá, eu falo sobre vícios que são sanáveis e vícios que são insanáveis. Por exemplo, é insanável o vício de competência exclusiva, né? Funcionário de fato, ele é competente, mas ele foi investido
de maneira ilegal. Então ele está ali como se fosse funcionário de fato. Para fins de segurança, disse já a jurisprudência, segurança jurídica, os atos administrativos perpetrados por ele, né, são ditos como convalidáveis, tá certo? São convalidáveis por motivos de segurança jurídica, tá certo? O vício aí, ele é sanável. Aí nesse ponto ele é sanável. Quando se tratar de competência, né, exclusiva, aí será insanável o vício. Mas o funcionário de fato se dá quando o agente público foi irregularmente ou ilegalmente investido. Ele não passou por um concurso público, mas aquele cargo é para concurso público, beleza? Aí o que acontece para fins de segurança jurídica, proteção de segurança jurídica, né? A gente presume que os atos foram feitos por um funcionário como se fosse funcionário legalmente investido, tá certo? Então não tem problema, tá aqui a questão, né? São considerados válidos, segundo o STF, os atos praticados por agente público ilegalmente investido. É o funcionário de fato, para a proteção da confiança e da segurança jurídica. É como se alguém que recebeu um auto de infração, né, de um agente vigilante da vigilância sanitária, e esse agente depois ele descobre que ele foi nomeado e não passou por um concurso público, e aquele cargo é para concurso público. Aí o particular que recebeu a infração, né, ele vai bater a porta do judiciário e pedir anulação do ato porque estava diante de um funcionário de fato. E aí ele não quer pagar a infração administrativa. Aí se convalida por meio, digamos, de uma ratificação do chefe do setor dos agentes de vigilância sanitária, ratificou, esse agente ele é legalmente investido, então pronto, foi sanado o vício, você não vai ter anulado o auto de infração que lhe mandou pagar determinada multa administrativa, você vai continuar pagando particular, tá bom? Isso é funcionário de fato. Vamos ver quanto tempo a gente tem? 22 minutos, vai ser longuinho, vamos continuar. Não desanime, quer ver? Olha só, vamos perguntar de vocês, tá aí a questão, daqui a pouco eu mostro. A prefeitura, né, resolveu intervir numa concessionária do serviço público, né, por estar prestando um serviço público ineficiente. E aí, pode? Né? Aqui na prefeitura de Manaus aconteceu isso, no transporte público coletivo, né? Aí foram, né? O prefeito foi e interviu. Como é que a gente viu que ele interviu? Porque ele estava mexendo? Não, mas teve algum ato administrativo que, digamos, autorizou o prefeito a intervir e nomear um interventor. Beleza? Teve, beleza, mas que ato foi esse? Né? Pois então, digamos que ele tenha feito por meio de uma portaria. Só que a lei, ela pegou e disse, tem uma lei de concessão ou permissão de serviço público, lei de 95, acho que é 8797, acho que é isso. Aí, essa lei da concessão, permissão de serviço público diz que ele pode intervir, autoriza. Né? Autoriza, então, o princípio da legalidade, tinha que ter uma lei, tem, né? E diz que ele autoriza o poder concedente, no caso aí a prefeitura, né, de intervir na concessionária. Né? O poder concedente ele pega e faz uma portaria, mas só que essa lei do processo, ou da permissão ou concessão de serviço público, ela disse que não era para ser por portaria, mas sim por decreto. E agora? Não preencheu, mas é o competente, mas não preencheu o requisito, mas é o competente, não preencheu o requisito forma, porque a forma era uma e ele fez por outra forma. Tem que preencher todos os requisitos, pô.
os 5. Senão não vai ter validade o ato administrativo. Nesse caso não teve. Aí anularam, né? Porque estava inválido o ato, no requisito forma, beleza, e todo mundo ficou em paz, não vai ter mais intervenção? Não, pode ter sim. O que o prefeito faz? Agora faz um ato administrativo chamado decreto, agora está certo. Ah, mas ele fez e estava errado o anterior. E aí, era o anterior, esse está certo. Ah, mas aquele anterior, se foi anulado, mas ele não pode fazer outro. Onde diz isso? Ele pode, ato administrativo, ele pode fazer de maneira agora correta, tá certo? Ele não está fazendo nada em relação ao outro. O outro já foi anulado, ou pelo judiciário, ou por ele mesmo, porque ele percebeu a merda que ele fez. Agora ele está fazendo o outro, o correto. O que eu quero dizer? É o modo como a gente vê forma, é a exteriorização do ato. Vai exteriorizar como? Por meio de um ato, por meio de um decreto, por meio de uma resolução? Como é que a gente vai ver? Por meio de um alvará, né? A forma, quem vai dizer é a lei. Se ela não disser, pode ser qualquer uma forma. Diz aí a lei do processo administrativo, no artigo 22, que os atos do processo administrativo não dependem de forma determinada. E qualquer ato também segue o mesmo parâmetro. Não depende de forma determinada, senão quando a lei expressamente existir. Existe o princípio da solenidade das formas no processo administrativo, tá certo? No processo administrativo, quando a lei expressamente exigir. Quando a lei do processo administrativo ou qualquer uma lei disser que é determinada forma, como a lei da concessão e permissão do serviço público, que inclusive está aqui na questão que eu passei. A prestação do serviço público não estava tendo fiel cumprimento das normas do contrato de concessão, o poder público concedente, prefeitura, por exemplo, mesmo sem autorização judicial. Isso aqui é um atributo do ato administrativo, né? A autoexecutoriedade. Interveio na concessão, houve uma intervenção para poder prestar um serviço público dado ao fiel cumprimento do contrato. E ele fez por meio de uma resolução. Está errada a forma. E aí ele pergunta qual dos requisitos tem vício de forma. Aí o artigo 32 da lei 8987, eu falei 8797, não, 8987, lei de concessão e permissão de serviço público, de 95 a lei. Não preciso, vamos pular esse aqui também. Vamos logo para a finalidade e fecha o vídeo. Vamos logo. Seguinte, tenho uma finalidade que vocês sempre vão aparecer na cabeça de vocês quando vocês estiverem pensando em administração pública ou quem faça às vezes, o particular que se faz às vezes de administração pública também precisa obedecer dois princípios que são basilares do regime jurídico administrativo. Quais são eles? São pedras de toque, são as pedras base, as vigas mestres do direito administrativo, do regime jurídico administrativo. Quais são? Princípio, supremacia supremacia do interesse público, quase não sai, e a indisponibilidade do interesse público, mas sempre focando no interesse público. Finalidade. Qual é o interesse público? É da administração ou do povo? Do povo. E qual é o nome disso? Interesse público primário. Pois então, sempre vai ter esse interesse público primário, né? Essa é a finalidade. É sempre objetivar algo que está com interesse público, né? Com interesse público. Só que a lei, ela vai dar uma finalidade. Pode dar. É dentro do interesse público, claro, mas ele está especificando, por exemplo, um ato administrativo que volta e meia cai em um concurso público, chamado de remoção. Em toda a legislação, creio eu, de todos os estatutos de servidores públicos estaduais,
e federais têm, eu tenho certeza, na 8.112, dá um Ctrl F e você vai encontrar lá o Instituto da Remoção, que diz que é para atender interesse da administração, né? Ele diz quais são os interesses, né? Para preenchimento, uma localidade está sem servidor, então a gente vai atender o interesse da administração, remover, né, o agente público, né, com essa finalidade, para atender o interesse da administração, interesse público, né? Agora presta atenção, secundário pode até ser, mas é interesse público. Aí presta atenção, digamos que quem vai remover, né, digamos não, quem vai remover é o superior, é o chefe do setor, né? Mas o seu inferior, né, ele joga bola e formou um time tipo Flamengo, pronto. Os outros jogadores jogam muita bola. E o time do chefe lá do setor, do chefe desse subordinado, né, conseguiu já 5 campeonatos seguidos, tendo, né, o subordinado no seu time. Aí ele saiu, brigaram lá, tal, teve uma desavença e tal, saiu. Aí ele saiu. E aí no campeonato chegou os dois na final. O time tá muito bom, é o Flamengo, vocês não vão conseguir, a série, os Hexa vocês não vão mais conseguir, não sei o que, eles vão estraçalhar vocês, não sei o que. Aí o chefe pegou e pensou, cara, já sei, esse cara não pode participar do campeonato se ele estiver no interior, não estiver na capital. Já sei, vou removê-lo. Olha a finalidade, futebolística a finalidade, não é para atender o interesse da administração, interesse particular do cara. A finalidade foi desviada, tem um vício na finalidade. E aí a questão, ela sempre vai dizer, remoção é para punir, remoção é para atender interesse particular, remoção é para atender interesse, em razão de desavenças políticas, desavenças pessoais, né? Não, tá tudo errado. Remoção não é com essa finalidade, é para atender interesse da administração. Então, temos aí um exemplo de vício na finalidade, tá certo? Porque a finalidade sempre é para atender uma atribuição que está dada na lei, que é baseada no interesse público, sempre. Tá aí, tá certo? Vamos diferenciar, mas antes de diferenciar, bora ver quanto tempo tem, está gravando, tudo certo, 32 minutos. Vamos, são duas coisas, para a gente terminar. Desvio de poder ou desvio de finalidade difere de excesso de poder. Eu não falei na competência, acabei pulando, mas até porque lá eu não digo nada sobre excesso de poder. Preste atenção, anota aí. Abuso de poder tem duas modalidades, duas espécies. Abuso de poder é gênero do qual tem duas espécies chamadas. Uma, desvio de poder ou desvio de finalidade, primeira espécie. Segunda espécie de excesso de abuso de poder, gênero, tem duas espécies. A segunda espécie é o excesso de poder. Só que, apesar de ambos serem abuso de poder, modalidade de abuso de poder, o desvio de poder ou desvio de finalidade, ele é um abuso que ocorre, é um vício que ocorre na finalidade. Finalidade, requisito do ato administrativo. Quando tem um vício na finalidade, chamada desvio de poder ou desvio de finalidade, logo, né, nós temos vício no requisito finalidade. A gente vai ter o vício, pode também ter vício, né, além de funcionário de fato, né, além de usurpação de função pública, também é um vício que eu falo aí na apostila, né, nós também podemos ter um vício chamado excesso de poder. Esse vício é um abuso de poder, mas é um vício que ocorre na competência. Olha só que legal, o abuso de poder, ele é um vício que ocorre no requisito finalidade, e quando ocorrer o abuso de poder no requisito finalidade, a gente vai dar que nome? Desvio de poder ou desvio de finalidade. E quando ocorre um abuso de poder, um vício, abuso de poder.
No requisito competência, a gente vai dar nome qual? Excesso de poder. Vamos dar um exemplo de excesso de poder? Digamos que o chefe da divisão de pessoal recebeu uma delegação do seu superior, né, presidente lá do órgão, para conceder as férias para os servidores. Férias, eu disse férias, certo? Beleza, ele concede as férias. São dias que o cara vai usufruir remunerado, né, longe do serviço. Aí também tem uma licença remunerada para, sei lá, para estudo, né, que o cidadão também vai usufruir da remuneração fora do serviço público. Ele não vai ficar prestando a atividade dele, vai ficar, sei lá, fora por 30 dias. Beleza, presta atenção. Tanto um como o outro põe o particular, o agente público, para ficar de bobeira fora da administração, mas recebendo. Presta atenção, ele foi competente para quê? A delegação era só para conceder férias. Ele pega e concede o quê? Também licença remunerada. Não dá, era só férias, excedeu a competência, excedeu o poder que lhe foi dado, o chefe da divisão do pessoal, né? Então aí a gente tem um vício no requisito competência, né? E chamado esse vício de abuso de poder na modalidade excesso de poder, tá certo? Agora, desvio de poder, desvio de finalidade, presta atenção, desvio de finalidade, tá na cara, né? Então, presta atenção, se o cara botar na sua avaliação desvio de poder, mano, se tu encontrar um avaliador na rua e disser, tu que fez essa prova, cara, tu que botou desvio de poder para eu conceituar desvio de poder, para eu saber o conceito, né, de desvio de poder, mano, beija o cara, na boca, professor, cara, beija no rosto, agradece ele, porque ele está sendo legal. Desvio de finalidade, logo o vício é onde? Na finalidade, né? Mas o cara pode não ser bonzinho e na maioria das vezes, ou melhor, 99%, né? Ele vai ser safado 99% e 1%, né? Não safado, né? E ele vai colocar o quê? Desvio de poder. Por quê? Porque aí o cara fica na dúvida, porque pode se confundir com excesso de poder. Olha aí, ó. Desvio de poder, o requisito que está sendo violado, o vício, né, que está ocorrendo, é onde? É na finalidade. Então, decora essa divisão, tá? Decora. Vamos dar um exemplo de desvio de poder ou desvio de finalidade? Já demos. Remoção. Na verdade, eu botei até uma questão, tá aqui. Aqui, ó. Ele removeu para punir. Remoção é para atender interesse da administração, não para punir, tá? Punição não atende necessariamente interesse da administração. Remoção é para um interesse. Qual? Preencher uma vaga lá, que está vagando lá naquele localidade, aquele outro órgão, certo? Aí vamos lá. Aí o vício é na finalidade, sendo inviável a convalidação, tá certo? Não vai dar para convalidar. O vício lá foi para atender interesse futebolístico, ele não, vamos sanar esse vício, não dá, porque não tem outro interesse. Beleza, última coisa, mudança de finalidade do ato administrativo. Se houver, coloca aí, se houver mudança da finalidade do ato administrativo de um interesse da administração em construir, digamos, uma escola, mudou para o interesse público em construir um hospital. Continua sendo interesse público? Continua. A lei, em algum momento da desapropriação urbana, vai dizer que todo para interesse público, necessidade e tal, desapropriação. Ela não diz em nenhum momento que, por exemplo, a desapropriação urbana é para atender reforma agrária. Não, isso aí é desapropriação especial e é outro tipo de desapropriação. Desapropriação urbana, por exemplo, vamos desapropriar aí o terreno desse particular para construir uma creche-escola ou para construir um hospital. Creche-escola.
construir um hospital, ou melhor, uma casinha da saúde. A desapropriação, o ato lá da desapropriação disse que era para construir escola, uma creche-escola. Aí ele pega, não, vamos construir essa escola não, porque tem uma aqui, outra perto, vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma casinha da saúde. Tem problema? Nenhum. Continua sendo desapropriação urbana, continua sendo desapropriação urbana para atender interesse público. Isso se chama predestinação lícita. Ocorreu a predestinação lícita, a gente não pode anular o ato administrativo. Infelizmente, tu vai ter que engolir teu choro, né, particular. Porque, de qualquer forma, o agente, a administração pública está atendendo o interesse público, tá certo? E a desapropriação urbana atendendo o interesse público, tá bacana. Beleza, vamos cortar esse vídeo aqui. Esses 3 elementos, reforçando, são elementos competência, forma e finalidade, são elementos, sempre elementos vinculados, tanto nos atos discricionários como nos atos vinculados, como nos atos discricionários, tanto num como no outros, 3 elementos são vinculados. Agora vamos para motivo e objeto.